Vamos lá então. Mas olha, gente, louvado seja Deus. Eu fico muito feliz. E eu louvo a Deus porque eu vou dar um testemunho para vocês. Isso não é privilégio do IPAI, não. Onde eu tenho passado, eu tenho visto isso. Com a glória, inclusive no Rio. Não sei se o doutor Ivan estava lá quando eu falei em Botafogo, você estava lá. Lembra em Botafogo, aqueles meninos participando lá na frente também. Em Belo Horizonte. Aqui, ó, era você, isso é verdade. Vocês saíram no meu Instagram, viu? Teve mais de 150 likes lá. Oi? Vocês estão sempre juntos, né? Tá certo, meu amigo. É igual o trem da Central do Brasil lá, todo mundo junto. Na hora do rush. Bom, vamos lá então. Pode colocar o slide. Nesses 30 minutos que nós temos aqui, eu vou passar para vocês um estudo arqueológico um pouco diferente da Bíblia. Quando a gente estuda a Bíblia, você viu que houve a pergunta da Jennifer lá, com certeza outras perguntas que haveria aqui. Um dos problemas que nos leva a ter dificuldade de entender a Bíblia é o contexto no qual ela foi escrita. Eu vou mostrar para vocês alguns slides aqui, vocês vão me ajudar. Cadê a imagem ali? O que significa isso? Não precisa nem explicar, né? Opa. E o que significa pendurar a chuteira? Parar de trabalhar. Parar, né? Pisou? O que é pisar na bola? Não está funcionando. Oi? Pronto, e esse aí? Andar na linha. Ai. Dá o John sem braço. Por que essas imagens para vocês não precisam de explicação? Porque vocês são, na sua maioria, se não todos, brasileiros que falam português como língua primária, um português de hoje, não é um português de Camões, e que conhece essas expressões. Agora atenção. Imagine que aqui há 2000 anos, essas expressões, e tudo que a gente falou aqui, vire Bíblia. Deixa eu tirar aquela imagem que está feia, né? Pronto. Oi? Essa é péssima também, né? Pronto. Politicamente correto ou não, todo mundo entendeu as expressões. Por quê? Porque você fala português. Agora, imagine que daqui a 2000 anos, essas expressões virem Bíblia e estejam sendo usadas numa igreja. As pessoas vão tentar entender se o João sem braço é alguém realmente que perdeu um membro ou é outra coisa. E quem sabe alguém vai fazer uma pergunta para o pastor: o que significa chutar o balde? Pendurar a chuteira? Olha, diz que o pregador chegou e falou: gente, hoje eu estou morto de cansado. Mas como que um morto se cansa? Aí ia surgir um movimento dissidente interpretando que os mortos se cansam, porque assim está na Bíblia que o morto cansou. Perceberam a questão? Mas são todas expressões. Vocês acham que a Bíblia também não tem costumes, expressões diferentes? Tem. E para entender a Bíblia, eu acho muito importante entender o contexto. E vou falar com vocês que essa palestra que eu desenvolvi aqui é um estudo que eu estou preparando. Eu quero transformar isso em livro. E ele nasceu de um estudo bíblico que eu dei para o sujeito que iluminou isso aqui, ó. Sabe o nome de quem iluminou isso aqui? Peter Gasten. Falecido Peter Gasten. Quando eu conheci o Peter, ele era ateu. Completamente ateu. E o Dr. Milton pediu para eu estudar a Bíblia com o Peter. Eu vinha uma vez por mês, por isso que eu pregava mais no IPAI naquela época do que hoje. Eu vinha uma vez por mês aqui ao Rio, dar estudo para o Peter. Uma vez por mês. E com a graça de Deus, o Peter, antes de morrer, já tinha aceitado a Deus, aceitou a Jesus como seu salvador pessoal. E estava aos poucos se preparando para o batismo. Ele e a Viviane. Só que o Peter acabou falecendo. Mas ele não morreu sem primeiro deixar a marca dele aqui na igreja. E graças à intercessão dele com Oscar Niemeyer, nós temos hoje 3 plantas
de igreja adventista feitas, uma vai ser aqui no Rio de Janeiro. Uma planta feita por Oscar Niemeyer custava mais de 300 mil reais. Ele não cobrou nada da igreja. Um ateu que fez uma planta de igreja e escreveu ali. Olha como é que Deus é poderoso para transformar com a palavra. Mas quando eu fui estudar a Bíblia com o Peter, o primeiro pedido que ele me fez foi o seguinte: eu quero um atlas com mapa para eu ver aonde essas histórias aconteceram. Uma cronologia para eu entender quem veio primeiro, se é Davi ou se é Jesus. Senão eu não vou entender. Olha a cabeça de um alemão, que ele era alemão. Estão vendo como é que é organizada? Então, a partir daquele estudo com o Peter, eu estou desenvolvendo para a igreja um estudo contextual da Bíblia, onde a gente pode pegar expressões e explicar. Isso ajudará a esclarecer muitos problemas que as pessoas levantam aí, de várias naturezas. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. O microfone sem fio está aí, pastor? Eu queria a participação de alguns. Eu queria que alguém já abrisse para mim Jeremias 1,17 e outro 1 Pedro, mas bem rápido. 1 Pedro 1, verso 13. E quem ver... Eu até dei esse estudo também lá em Botafogo, vocês vão ver de novo, eu peço desculpas por isso. Quem já encontrou, só levantar a mão, que o microfone... Lá no fundo, ali, ó. Naquela direção ali, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Lê Jeremias 1,17 e outro vai se preparando em 1 Pedro 1, verso 13. O meu foi Pedro. Tudo bem, então Jeremias está aqui na frente. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Da próxima você vai ler, tá bom? Que já marcou lá. Então já vai procurando o próximo. Cinge os teus lombos e levanta-te. E o que diz lá em Pedro? Portanto, agora estejam prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a sua esperança na graça de Deus, que será dada a vocês quando Jesus Cristo voltar. Interessante a expressão dele, estejam prontos para agir. Em algumas traduções traz, cingindo os lombos do vosso entendimento. Percebeu que a sua tradução já deu uma explicada. O que é cingir os lombos? Que Deus falou para o profeta, cinge os lombos, levanta-te. O lombo é qual que é a região lombar? Os rins, né? Cingir os lombos. Naquele tempo, os homens usavam aquelas túnicas compridas, túnicas talares. Principalmente quando era alguém assim de autoridade. Mas na hora de trabalhar no campo, na hora de levantar para uma guerra, para correr, para qualquer coisa, para viajar, ele tinha que levantar aquilo para ficar com as pernas livres para poder correr. Então ele fazia uma espécie de fraldão aqui. Ele pegava aquela túnica, amarrava nos rins, aqui na cintura, cingia. Cingir é amarrar um pano aqui. Cingir. Ele amarrava o pano aqui. Algumas expressões trazem amarrando os rins. Aí ele estava pronto para sair para a batalha, como vocês podem ver ali, ó. Estão percebendo aqui, ó? Ó. Então ele amarrava, e ele, naquela própria cinto que ele fazia com a roupa aqui, ele podia colocar uma garrafa para levar água, ele podia colocar um pequeno faca para se proteger de animal ou de bandido na estrada, ele podia colocar um utensílio para levar azeite para machucado, igual do bom samaritano. Então cingir os lombos significa preparar para partir, preparar para uma guerra, preparar para uma ação, preparar para o combate, preparar para a colheita. Virou uma expressão idiomática, cingindo os vossos lombos. Viu como é que ficou mais fácil entender agora? É como se fala assim, olha, pé na tábua, vamos embora. Outra expressão da Bíblia. Isso que eu vou passar. Opa, está muito rápido aqui. Ok. Agora 2 Coríntios capítulo 2, verso 5. Ela ali, ó. 2 Coríntios capítulo 2, verso 15. 2 Coríntios capítulo 2, verso 15. Porque para Deus somos um aroma de Cristo nos que se levantam e nos que salvam e nos que se perdem. Isso, porque para Deus nós somos, ela leu, o aroma de Cristo. Algumas Bíblias trazem assim, o bom perfume de Cristo. E no verso seguinte diz assim, cheiro de vida para a vida, cheiro de morte para a morte. O que Paulo quis dizer com isso, que nós somos o bom perfume de Cristo? Paulo escreveu isso no contexto romano, do Império Romano.
E todas as pessoas que liam aquilo já estavam acostumados a ver as paradas militares que os romanos tinham quando voltavam de uma guerra. Aqui, por exemplo, eu tenho Adriano, que viveu depois de Paulo, voltando de uma batalha militar, e ele tem aqui os cavalos, um trombeteiro que vai à frente dele, anunciando que ele está voltando, e o imperador aqui. Por isso que à volta de Jesus também vem a imagem de um anjo com uma trombeta na frente. Porque Deus usou as imagens daquela época para significar o fim dos tempos. Peraí, Rodrigo, você está tirando meu chão? Significa que não vai ter um anjo de verdade com trombeta? Eu não quis dizer isso, mas ao mesmo tempo eu quero dizer que eu não vou me surpreender se a trombeta for apenas um símbolo. Deixa, antes de dar essa explicação, explicar para você uma coisa. Imagine que Deus eu pegue um índio da floresta amazônica e traga esse índio que nunca viu civilização até o centro do Rio de Janeiro. Até o centro. Aí eu tiro a venda dos olhos do índio e deixo ele durante 2 horas contemplar todo o centro do Rio. Carro, sirene, mototáxi, gente gritando, gente passando, na hora do caos ali, sabe? Avião passando, ele vai ficar assustado com tudo que ele viu, porque ele nunca imagina, é muita coisa para a mente dele. Aí eu coloco de novo a venda nos olhos do índio, o levo lá para a tribo e tiro a venda dos olhos dele. Assim que ele voltar a enxergar de novo no meio dos seus, ele vai estar tão extasiado com o que ele viu que ele não vai aguentar ficar calado. A primeira vontade dele é contar. Mas quando ele abrir a boca para contar, o que vai faltar? Palavras, imagens. Então o que ele vai fazer? No desespero, ele vai tomar emprestado do conhecimento, e mesmo que ele contasse o que ele viu como nós conhecemos, os outros não iam entender. Então ele pega as coisas da mata, que os outros estão acostumados a ver, e faz uma comparação para passar para eles uma realidade muito maior. Entenderam o ponto? Como o profeta é como um índio, que viu o céu, viu a eternidade. Então ele contou dentro da roupagem do primeiro século. Por exemplo, quando eu vou para a ilha de Patmos, eu surpreendo, se alguém viajar comigo para lá, já vou quebrar a surpresa. Porque eu levo o pessoal para a ilha de Patmos. E a primeira coisa que eu gosto de mostrar para as pessoas ali é o mar em volta da ilha de Patmos. E a ilha de Patmos realmente é inóspita. Ela é grande, mas é inóspita. Nem água potável tem lá. E eu falo assim, imagina João preso aqui. Esse mar enorme em volta dele. Esse mar era a prisão natural dele. Saudade de casa, da língua dele, dos amigos, dos queridos, da liberdade que ele tinha. Tudo com o impedimento das águas que estão em redor. Esse mar para ele era uma visão caótica, de separação, de saudade, de tristeza. Por isso que quando Deus dá para ele a visão do novo céu e da nova terra, diz, eis que veio um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Faz sentido. O mar de prisão. Não significa que não vai ter praia no céu. Entenderam? Então, da mesma maneira, o trombeteiro ia à frente do rei. Eles também viram um anjo com uma trombeta. Mas quer tenha trombeta, quer não tenha trombeta, a coisa vai ser tão maravilhosa que isso é o que interessa. Concordam comigo? Não vou ficar pegado a detalhes. Eu sei que qualquer coisa que eu imaginar da volta de Jesus, por melhor que seja, não vai chegar nem no rascunho. Isso que importa. Agora, vamos continuar. O imperador voltava, e quando ele voltava da batalha, ele passava pelo Arco do Triunfo, e na parada militar eles levavam geralmente os cavaleiros, os carros, os espólios de guerra, e logo atrás vinham os vitoriosos soldados e alguns acorrentados, que eram os líderes apanhados do outro inimigo, que eles levavam para morrer em Roma. Roma não costumava matar os líderes inimigos no campo de batalha, mas levavam para matar em Roma. Nesse momento, imagine, alguns vitoriosos, outros sabendo que iriam morrer. Algumas moças iam junto com a parada militar, jogando incenso e perfume na multidão. E a multidão sentia aquele cheiro de perfume gostoso, que para uns era o cheiro da vitória, para outros da derrota. Para os soldados, o cheiro de vida para a vida, mas para os que estavam condenados, cheiro de morte para a morte. O mesmo perfume, com 2 sentidos de cheiro diferentes. Paulo, sabendo disso, fala, nós também somos o bom perfume de Deus em Cristo. Para uns,
cheiro de vida para a vida, para outros cheiro de morte para a morte. Quando Cristo voltar com poder e grande glória, vencendo a batalha do bem contra o mal, aquela mesma cena que para um será o triunfo, para outro será a derrota. Entenderam a explicação? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Pode ler? Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder a que tudo excede provém de Deus, e não de nós. Nós temos esse tesouro conservado em vasos de barro, para mostrar que a excelência do poder não está em nós. No tempo que Paulo escreveu isso, eu já tinha oportunidade de encontrar em escavação arqueológica moedas. Eu já encontrei moedas em escavação arqueológica. E muitas vezes a moeda está dentro de um vaso de barro. Eles pegavam o vaso de barro, enchiam de moedas ali, era a economia dele, como se fosse o cofrinho dele. Ele cobria aquilo ali, ninguém está olhando, enterrava no fundo da casa. Ele enterrava ali, porque uma vez enterrando, estava protegido. Se houvesse qualquer situação emergencial, ele ia lá, desenterrava aquele tesouro e podia ir embora. Entenderam a questão? Esse costume de enterrar tesouros, porque não havia banco como tem hoje, as pessoas enterravam mesmo. Explica algumas passagens da Bíblia. Jesus falou o seguinte, que um homem foi para uma viagem e deu para cada um dos servos dele alguns talentos. Alguns negociaram o talento, mas um deles fez o quê? Enterrou. Olha o costume, enterrou, para devolver quando o dono voltasse. Jesus também falou o seguinte, não acumuleis para vocês tesouros na terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba. Acumuleis tesouros no céu. Jesus também falou de um homem que tinha um campo com uma pérola preciosa. Pérola não dá em campo, pérola dá em ostra, no mar. Mas aquele campo tinha uma pérola, e o homem vendeu tudo para comprar o campo. Por quê? Alguém que tinha aquela pérola de grande valor enterrou ali. Entenderam então as explicações? Paulo então, sabendo que as pessoas colocavam moedas nos jarros de barro, falou, nós temos esse tesouro conservado em vasos de barro. Perceberam a imagem? O que vale não é o vaso, mas o que está dentro dele. Da mesma maneira, esse corpo é como se fosse aquele vaso de barro. A excelência do poder e o tesouro está dentro, está aqui dentro. Outro que nós podemos pegar, já que eu li a passagem do arrebatamento, sabe o que é isso aí? Já dei a dica. Eu falei que eu li a passagem do arrebatamento. Não, azeite não. É um moinho. É um moinho. Esse moinho está na cidade de Cafarnaum. Aqui é a parte superior dele e aqui é a parte inferior. Vou mostrar as duas aqui, ó. Aqui, ó. Isso é em Cafarnaum. A parte de cima e a parte de baixo. Eles colocam uma sobre a outra assim. E aonde está marcado aqui, eles colocavam 2 pedaços de madeira e iam rodando e triturando tudo aquilo. Esse era um tipo de moinho. Havia outro moinho menor, que você usava com a mão mesmo, fazer farinha para pão. Havia moinhos de pedra como esses. Aqui mostra uma egípcia fazendo pão. Agora o que chama atenção é que geralmente quem trabalhava no moinho era mulher. A mulher sempre que trabalhava fazendo no moinho, nunca o homem. O homem trabalhava no plantio, na colheita a mulher podia participar também, mas era o homem, porém no moinho era a mulher. E nunca sozinha. As mulheres sempre ficavam em duplas, porque a mulher gosta de conversar. Não. Antes você pensa que é piada machista, não é não. Isso é uma coisa positiva da mulher, que mulher abre mais os sentimentos dela, a mulher gosta de conversar, por isso que RH fica melhor na mão de mulher do que na mão de homem. As mulheres têm mais interação social do que o homem. Por isso que a mulher gosta de conversar. Pode olhar, a amiga troca muito mais contato no WhatsApp, a gente é amigo, mas a gente conversa uma vez na vida, outra na morte e tudo, né? Se eu e o Dr. Milton fôssemos mulheres, toda semana a gente estava falando 1 hora no telefone. Mas como a gente é homem, a gente se liga uma vez por mês, tal, e tá bom por aí. Entenderam a questão? Quando você tem um amigo, e assim, a mulher é diferente. Ah, já que as mulheres trabalhavam sempre assim no moinho, eu tenho até uma imagem aqui,
Você entende então a expressão que nós lemos: 2 estarão no moinho, 2 estarão no campo. Agora, nessa parte final, eu quero falar com vocês aqui sobre a alimentação. Geralmente, havia 2 refeições por dia, só 2. Uma pela manhã e outra à noite. Os únicos que tinham uma refeição ao meio-dia, que nós chamamos de almoço, eram os trabalhadores braçais. Esses tinham uma refeição extra na hora do almoço, mas os outros não, era uma refeição pela manhã, uma refeição à noite. Agora, olha que interessante. Na nossa cultura, por questão de saúde, nós ensinamos que de manhã você deve comer como o quê? Rei. Ao meio-dia como o quê? Príncipe. E à noite? Mendigo. Eles de manhã comiam como mendigo. Mas não por questão de saúde. É porque você não tinha certeza de que teria comida até a noite. Então é melhor comer pouquinho de manhã, porque você durante o dia pode procurar comida, do que ir dormir com fome. Dormir com fome é pior, você não dorme. Então, se você tem um pouco de comida, coma pouquinho de manhã e guarde um pouco para a noite. Era um costume que vinha desde a época do deserto. Por isso que a Bíblia fala, Eclesiastes, deixa eu ver aqui qual é o texto aqui. Deixa eu ver. Leia para mim Eclesiastes 10, verso 16. Deixa eu ver se é esse texto que eu tenho. Eclesiastes 10, verso 16. Aí da cidade cujo rei é uma criança, deixa eu ver se é esse. É esse? Então pode ler. Ai de ti, ó terra, quando o rei é uma criança e cujo príncipes comem de manhã. Olha, em algumas traduções traz assim: ai de ti, ó cidade, cujo rei é como infantil e os príncipes já banqueteiam pela manhã. Banqueteiam, comem demais pela manhã. Quer dizer, não é gente prudente que sabe poupar. Gasta tudo, depois não tem nada para a noite. Agora, como eram as práticas das refeições? Você primeiro tinha que lavar a mão. Quando alguém vinha em minha casa comer, havia algumas regras de etiqueta. Você vem comer em minha casa, em primeiro lugar, eu mando o empregado lavar os seus pés. Depois eu trago um perfume e unjo sua cabeça. Tinha que te perfumar. Porque comer é um ato tão solene que as pessoas tinham que se perfumar para comer. E não podia comer em pé. Lembra que eu falei no sermão de manhã que em pé as coisas importantes não podem ser ditas em pé? Se você come em pé, você está desrespeitando a comida e o Deus que deu a comida. Está comendo depressa. Você tem que comer sentado. Ou melhor, deitado, reclinado. Aliás, nesse esquema que eu falei de lavar o pé e ungir a cabeça do convidado antes de comer, você tem que lavar o pé dele, ungir a cabeça e dar um beijo nele e convidá-lo para comer. Lembra que Jesus foi à casa de Simão? E Simão falou o seguinte: vem comer. E entrou Maria Madalena e começou a ungir os pés de Jesus. E Jesus falou assim: Simão, eu entrei aqui, você não me lavou os pés e não me beijou. Mas ela, desde que eu cheguei, não para de lavar os meus pés. Outra explicação, outra ilustração. O Salmo 23, que diz lá: unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quer dizer, o Senhor me convida para uma celebração, para uma ceia. E a postura na hora de comer? Era assim. Bem diferente. Está dando para vocês verem bem o pessoal do fundo lá ou quer que apague a luz aqui? Está dando para ver bem? Não? Será que está para apagar um pouquinho a luz aqui da frente? Atrapalha, pastor Elias? Apagou já. Não? Apagou já. Está. Melhorou agora? Assim que as pessoas ficavam reclinadas, a gente pensa geralmente as pessoas sentadas naquela posição assim, né? Elas reclinavam para comer. Assim que elas comiam, era mais confortável. E enquanto elas estavam comendo, aqui só tem um erro nessa foto, nessa imagem. É que eles pintaram as pessoas com sandálias. E na cultura, pelo menos judaica, as pessoas não usavam sapatos ali no triclínio, que era o nome daquela mesa. Chama triclínio porque ela é em forma de 3 partes. Por isso chama triclínio. Agora, um detalhe curioso.
Quem ficava nessa posição aqui? Nessa posição aqui ficava o que convocou o anfitrião, que convidou todo mundo para a refeição. Aqui ficavam os principais convidados e aqui os mais simples. Criança, alguns empregados que tinham o privilégio de comer com o seu senhor, ficavam do outro lado ali. Jesus uma vez contou uma parábola sobre os primeiros lugares. Quando você for chamado para comer num lugar, não procura os primeiros lugares não, que você vai passar vergonha. Esses eram os primeiros lugares. Senta aqui, ó. Outro detalhe mais. Enquanto as pessoas estavam comendo, se fosse uma celebração muito importante, eles podiam colocar alguns dançarinos e músicos para poder tocar e dançar aqui para as pessoas. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo voltou para casa, o pai deu uma festa, e o mais velho chegou à porta e ouviu o quê? A música e as danças. Essa é a cena da parábola do filho pródigo. Já que eu falei de Maria Madalena ungindo os pés de Jesus, é possível que Jesus estivesse sentado mais ou menos nessa posição aqui, com os pés para fora, e ela chegou e ungiu os pés de Jesus. Bem diferente do que a gente imagina as pessoas comendo, né? Um detalhe a mais: não se usava talher, era mão direita, como os árabes fazem até hoje. Agora, aqui eu tenho uma cena de um triclínio, e já que eu falei disso aqui, como seria a Santa Ceia? A gente imagina a Santa Ceia assim, né? Jesus sentado à mesa, 6 de um lado, 6 do outro, e Jesus ao meio. Não. Se a Santa Ceia tinha o formato de um triclínio, a Santa Ceia de Cristo foi algo mais ou menos assim, ou assim. Só que vamos voltar um pouquinho aqui. Não, eles estão ali. Aqui alguns reclináveis colocaram as pessoas onde sentar. Chasing dreams by the sea, echoes of a distant melody. In the nights, just you and me. Photographs and shades of gold, stories that we've never told, memories that never grow old. In this heart, they're always bold. Time moves on, but we stay here. In the moments crystal clear, echoes of the yesteryear. In our hearts we hold them near. Fading memories in the light, lost in whispers of the night. In the silence we take flight, holding on to what feels right. Walks through streets of neon glow, silent whispers, tales of woe. In the dark our secrets show. In this art our love will grow. Time moves on, but we stay here. In the moments crystal clear, echoes of the yesteryear. In our hearts we hold them near. Fading memories in the light, lost in whispers of the night. In the silence we take flight, holding on to what feels right. In the twilight, shadows play, awful whispers, tales of woe. In the hearts we find our say, in the dawn we'll never stray. Fading memories in the light, lost in whispers of the night. In the silence we take flight, holding on to what feels right. As the days turn into years, through the laughter, through the tears. In the echoes, all our steers.
assim, mas a ideia era mais sentar como índio ou se reclinar mesmo. Você entendeu? Se fosse no triclínio, você reclinava. Se fosse num colchonete assim, você podia sentar como índio. Era uma posição que para nós é incômoda, mas para eles era mais confortável. Eu já comia assim com beduíno. Não é nada agradável. E tinha que comer com ele no mesmo prato, lá no Sudão. Exatamente, isso mesmo que vocês estão pensando. Com baba e tudo. Agora eu quero voltar nessa imagem aqui para ver uma coisa com vocês que eu já ensinei em outros lugares. Onde estaria a posição de Jesus e dos discípulos ali? Bom, Jesus era o anfitrião. Se ele era o anfitrião, ele não podia estar no meio. Onde é que eu falei que o anfitrião ficava? Aqui, ó. Quer dizer, minto, ele teria que estar no meio aqui, não no meio da mesa do meio. Jesus então estaria mais ou menos onde está essa moça aqui. Aqui ficaria Jesus. Ele era o anfitrião. E onde estariam os discípulos? Vamos ler João, Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 13, versículos 21 em diante. João, capítulo 13, versículos 21 em diante. Jesus lavou o pé dos discípulos, foi com eles à mesa, mais ou menos daquele jeito ali, e diz no verso 21: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos se olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, estava ali aconchegado a Jesus um dos seus discípulos a quem ele amava. Estava aconchegado. Esse aconchegado é reclinado no peito de Jesus, no lado do coração. Quem poderia ser? João. Se ele estava aconchegado a Jesus, João deveria estar aqui. Porque Jesus tinha que estar com a mão livre para poder tocar na comida. Então João não podia estar encostado lá de cá. Para estar aconchegado, João tinha que estar do lado esquerdo. Então eu já matei a charada. Jesus estaria aqui, João estaria aqui. Oi? Não, pressupondo que mesmo o canhoto não podia tocar na comida com a mão esquerda. Tanto é que até hoje, se você esticar a mão esquerda para um muçulmano, chamou para briga. A mão esquerda é para limpeza pessoal. A direita que é para tocar na comida. Por isso que em alguns países muçulmanos, quando o camarada rouba, eles cortam a mão do sujeito, porque aí ele só tem uma mão para tocar na comida e limpar o corpo. Aí ninguém come com ele mais, ele está excluído da comunidade para sempre. Essa é uma exclusão eterna. Agora, vamos continuar o texto. Verso 24. A este fez Simão Pedro sinal dizendo-lhe: pergunta quem ele se refere. Ora, a este fez sinal, fez Pedro sinal. Para Pedro fazer sinal para ele, Pedro não podia estar aqui. Senão falaria aqui. Não creio que Pedro também estivesse aqui, porque senão não diria que Pedro fez sinal. Fez sinal é quem está em frente, no grego, semeion. Pedro só poderia estar onde? Num desses três lugares aqui. Quem eu falei que ficava ali? Os mais simples. Olha que lição que Jesus dá a Pedro. E enquanto Pedro fez sinal, escuta, pergunta a quem ele se refere, Pedro aqui. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Para Jesus poder usar a mão direita, molhar e dar para alguém, Judas tinha que estar onde? Do outro lado. O que a gente percebe? Até o final do seu ministério, Jesus instou com o Judas e o colocou em posição privilegiada. Judas não traiu Jesus porque Jesus falhou com ele. Porque Jesus, pelo contrário, até o final Jesus lutou com Judas. Esses são alguns exemplos que eu poderia dar muitos outros para vocês, de como a arqueologia e o estudo do contexto nos ajuda a compreender a palavra de Deus. Mas eu não posso terminar isso aqui de uma maneira senão espiritual.
O que essa verdade de Jesus colocando Judas do seu lado ali, do lado dos mais íntimos, me ensina? Ela me ensina que é mais difícil se perder do que se salvar. Porque para me perder, eu tenho que rejeitar um Deus todo-poderoso. Para me salvar, meu único papel é não atrapalhar o que Ele está fazendo. E já é um grande papel. Não atrapalhe a obra de Deus. E aprenda uma coisa que vou dizer, não esqueça disso nunca mais na sua vida. Assim como Ele fez com Judas, Ele vai tentar com cada um de nós até o final. Ninguém vai para o céu porque Deus não quis. Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Não se esqueça disso. Deixe o Salvador te encontrar. Deixe Ele salvar você, para que possamos um dia todos irmos com Ele para o reino celestial e ouvirmos dos lábios do Senhor histórias e verdades que hoje nós ainda nem imaginamos que existam. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção, viu? Oração final? 6 horas em ponto. Já faltam 2 minutos ainda. Muito bem. Que falar numa hora dessa, né? Vocês gostaram ou não? Nós podemos, as horas do sábado aqui, passar, embora não vejo dificuldade da gente dar um aplauso para o Dr. Rodrigo Silva. Um agradecimento. Dr. Rodrigo, que Deus seja louvado por tudo que passamos hoje, pela sua vida, que Ele continue lhe usando dessa forma tão especial, fazendo a diferença e mudando a vida de tantas pessoas. Nós não gostaríamos de ficar apenas aqui. Pastor, vem cá que você tem que agradecer também. Eu queria trazer aqui uma lembrancinha. Eu sei que você gosta, o aluno Enister. Eu não sei como você vai levar, mas está aí um problema para você. Eu acho que você dá um jeito de levar, né? Segundo o Dr. Milton, esse é o melhor suco de uva do mundo, uva branca, tá? Dr. Milton fala que nem nos Estados Unidos achou igual. Isso é de... Porque eu ganhei se for para casa do Tom Milton. Onde é que você acha que eu vou ter que ficar? Mas ele tem lá, ele tem. Muito bem, então é um suco muito especial e isso é muito pouco ainda por tudo que você fez ontem e hoje, não é? E espero trazê-lo outras vezes aqui, não é? A gente conta com isso. Pastor. Amém, Deus seja louvado. Eu tive a oportunidade de assistir no IAN uma semana de oração com o pastor Rodrigo, foi bênção. E a gente sempre se empolga com os conhecimentos, com a Bíblia sendo apresentada. E fica um desafio para a gente também continuar no mesmo caminho. Amém? Mas muito obrigado aí. Eu acho que a igreja foi grandemente abençoada nesse fim de semana. O Ministério Jovem da Igreja do IPAI quer deixar com você uma lembrança. Eu disse para eles que você tem a caneca do Jô Soares e agora vai ter a do IPAI. Ok? Essa é da Sexta Jovem. A gente, quando tem alguém bem ilustre, nas sextas-feiras, aqui, Zé, a gente premia com uma lembrança desse momento. E aí, nos debates no início aqui do programa,
Olha aí, sexta jovem e pai, e a gente está muito feliz aí. O coral ia cantar, mas para não perder tempo da palestra, né, o maestro entendeu e propôs assim que deixasse para outro momento. Nós vamos agora orar e depois o doutor Rodrigo vai estar, então, como, né, não foi ontem nem hoje de manhã, agora vai estar despedindo ali do pessoal, não é? Eu sei que será uma alegria apertar a mão do doutor Rodrigo, tá? Doutor Rodrigo. Vamos ficar em pé então e vamos orar a Deus. Olha, e mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, irmãos de outras igrejas que estiveram conosco, de outras cidades, de outros bairros, os alunos. Obrigado às crianças, aos mais velhos. Esse carinho todo faz bem à alma, sabe? É o momento em que vocês viram o pregador e falam para o pregador, e Deus usa vocês e fala assim: continua que ainda quero te usar, para honra e glória de Deus. Eu quero dizer aos nossos amigos que estão nos visitando que a Igreja do IPAI é uma igreja aberta. Todos os programas que temos aqui, vocês, quando quiserem vir, tá, estão convidados. Nós sempre colocamos aí no Facebook da escola, Colégio Adventista IPAI. E você pode acompanhar, não é? E tiver interesse em alguma das programações, sempre temos convidados especiais, coral, música, muita coisa boa aqui, tá bom? Então sejam sempre bem-vindos, ok? Oremos então. Obrigado, Deus, por tudo que Tu nos dás. Obrigado por aqueles que nos acompanharam de casa, dos mais diferentes pontos, talvez, do Brasil e do mundo. E porque nós sentimos o Teu Santo Espírito aqui. Mas te suplico, ó Pai, em nome de Jesus, que o segundo advento possa acontecer logo em nossos dias. E possamos ver o nosso Salvador vindo com poder e grande glória, Pai, porque o que nós queremos é ir para o céu, Senhor. Todos nós aqui indistintamente, independente da religião, independente dos credos, independente das doutrinas, independente da idade, independente do contexto de vida, nós queremos ver Jesus. Dá-nos esse privilégio, ó Pai. Eu não te suplico em meu nome, mas no nome do Teu Filho, nosso Salvador, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Shavuot Tov, boa semana. Que Deus abençoe.